Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Hospital Mater Dei para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2021. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.ri.materdei.com.br e na plataforma MZIQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Dr. Henrique Salvador, presidente do Mater Dei, e o Sr. Rafael Cordeiro, CFO do Mater Dei. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Henrique Salvador, que dará início à apresentação. Por favor, Dr. Henrique, pode prosseguir. Bom dia a todos, então. Nós estamos aqui para fazer o reporte dos resultados do primeiro TRI de 2021. Como todos sabem, nós passamos pela oferta pública inicial das nossas ações recentemente, um movimento que para a gente foi muito importante. A Rede Mater Dei, ela opera hospitais há 40 anos e a gente achava que nesse momento essa nossa experiência poderia ser potencializada, principalmente em termos de crescimento e potencialização de resultados também através desse IPO e através da captação de recursos para poder privilegiar o crescimento da rede. Nós passamos por esse movimento, no nosso modo de entender, no momento de transição, em que a janela é a janela favorável e posteriormente ela ficou menos favorável, mas ainda assim nós fizemos um esforço para que pudéssemos cruzar essa ponte e fazer o nosso IPO, porque a gente acredita que certamente a Rede Mater Dei pode se constituir em breve numa plataforma importante de consolidação de hospitais e contribuindo com isso para ser uma outra alternativa no mercado de saúde do Brasil, uma alternativa de prestação de serviços médicos e hospitalares que possa potencializar os seus resultados sobre os diversos aspectos que a gente pode considerar. Então, foi um ano em que nós nos preparamos para enfrentar a pandemia através do fortalecimento do nosso comitê gestor da crise, onde nós procuramos garantir a assistência à comunidade, a segurança da equipe de saúde e a sustentabilidade da organização, através de uma avaliação permanente e contínua dos riscos, da implantação de políticas de conduta, protocolos, procedimentos, medidas de segurança assistencial e também através da definição de estratégias de obtenção de recursos humanos e de infraestrutura necessária para enfrentar essa crise. No primeiro trimestre de 2021, as taxas de transmissão elas se acentuaram rapidamente, gerando um grande volume de internações, principalmente estressando os sistemas de saúde, uma vez que muitos pacientes necessitaram de terapia intensiva. Por isso foi necessário fazer uma reorganização, expansão de áreas específicas, Covid dedicadas, resultando na contratação de mais pessoas, na aquisição de mais equipamentos, insumos e principalmente aumentando os nossos estoques de alguns medicamentos muito estratégicos, de tal maneira que a gente pudesse também atender as pessoas com segurança e atender a toda a demanda gerada a partir dessa pandemia. Uma característica da Rede Mater Dei nesse cenário foi em nenhum momento fechar as portas do nosso pronto-socorro para as pessoas que nos procuraram.
Só para vocês terem uma ideia, em fevereiro a gente tinha uma média de 100 pacientes internados com Covid por dia na rede e no final de março esse número chegou a 334 pacientes em um dia. Então, mais do que houve 3 vezes mais pacientes no período de pouco mais de 30 dias, demonstrando o quanto ágeis e o quanto rápidos nós precisamos de ser para poder atender as pessoas a tempo e a hora. Isso, por outro lado, levou a alguns fatos interessantes. Por exemplo, nós tivemos a receita recorde quando comparamos com qualquer outro trimestre na história da rede Mater Dei de saúde. Os pacientes particulares aumentaram em mais de 92% também. E algumas iniciativas foram muito importantes nesse cenário. Nós acolhemos os nossos colaboradores, criando medidas internas de descompressão junto às equipes que atenderam o Covid. Criamos um painel diário que permitiu um planejamento maior da força de trabalho, através do monitoramento em tempo real da saúde dos colaboradores e dos índices de absenteísmo. Abrimos leitos de internação em terapia intensiva em maior número. Compramos mais ventiladores pulmonares e catéteres de alto fluxo. Formamos times de intubação, criamos processos diferenciados. Importamos, inclusive, diretamente alguns insumos para fazer frente à maior demanda que ocorreu e criamos, nesse período, formamos mais de 350 técnicos de enfermagem pelo nosso centro de formação institucional, uma vez que o estresse das equipes de saúde, o burnout, o absenteísmo foi um problema sério que impactou o dia a dia de diversas organizações. Então, efetivamente, nós nos preparamos para essa fase e certamente conseguimos, com isso, enfrentar muito bem essa outra onda de Covid que veio no primeiro trimestre de 2021. Por outro lado, na página 4, a gente pode observar que nós também criamos mais condições para o crescimento da rede Mater Dei e para a utilização de um número maior de leitos já instalados na rede. Nós credenciamos 5 novas operadoras de plano de saúde na nossa rede. A SPA, planos específicos da AMIL, a Med Sênior, o Instituto de Previdência dos Militares, que é um número grande, um contingente grande de pessoas, e também o Vale Pasa, na unidade Betim Contagem. Com isso, nós ampliamos o nosso potencial em mais 85 mil vidas de pessoas que nesse momento têm acesso à rede Mater Dei de saúde, demonstrando com isso uma possibilidade maior de atender a mais pessoas e de aumentar a nossa base de clientes. Nós também inauguramos um novo cenário que foi o seguinte: a hold controladora da rede Mater Dei, a JSS Empreendimentos e Administração, ela adquiriu um imóvel muito estratégico na região de Nova Lima, na zona sul da Grande BH, uma região que cresce muito no estado de Minas Gerais e uma das regiões mais ricas do Brasil, em estudo, inclusive, publicado recentemente pela Fundação Getúlio Vargas. Nós, então, adquirimos o Campus 2, através da holding, JSS, o Campus 2 da Faculdade Milton Campos. Estamos, nesse momento, fazendo alguns estudos sobre a vocação desse empreendimento, desse novo equipamento hospitalar da rede Mater Dei, obviamente que com o intuito de complementar aquilo que o Hospital Mater Dei, Santo Agostinho e Betim Contagem, principalmente, já fazem, e numa estratégia de complementariedade, nós então vemos qual seria a vocação desse empreendimento. Estamos num momento de prospecção, de benchmarking, e certamente, oportunamente, vamos apresentar também ao nosso Conselho de Administração aquilo que a gente acredita que seria a vocação ideal para esse empreendimento. Ele está muito bem localizado, uma esquina entre a Rua da Paisagem e a Avenida Oscar Niemeyer, num ponto extremamente privilegiado da Grande BH. A nossa obra também de Salvador, ela vai a todo vapor, está no cronograma, são 2 prédios, 2 edifícios do hospital propriamente dito, falta apenas uma laje para ser concretada, a fachada começa a aparecer e certamente pelo impacto que esse empreendimento tem causado na cidade de Salvador e pela oportunidade da geração de novos postos de trabalho para médicos, para profissionais da área da saúde
e para colaboradores de uma maneira geral, certamente esse empreendimento vai ser um sucesso e vai trazer um grande benefício para a comunidade de Salvador. Ainda na página 4, além desse aumento de número de vidas pelas novas parcerias com operadoras que foram celebradas, nós também ampliamos o número de leitos no Hospital Itaca-Taqueda, no Pará, no Projeto Vale, Projeto Carajás, de 10 para 20 leitos de UTI, com a equipe nossa, médicos, enfermeiros e equipamentos, demonstrando também um compromisso da Rede Mater Dei com projetos que já haviam se iniciado e que foram muito importantes. Na página 5, alguns destaques operacionais. Então, nós, em termos de aumento de leitos, nós observamos, quando comparamos o primeiro trimestre de 20 com o primeiro trimestre de 21, um aumento de 21% dos leitos, com um aumento da taxa de ocupação, comparando os dois períodos, de 63,4% para 68,1%. Em relação ao percentual de pacientes dia também, a gente compara o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 21, houve um aumento de 28% desse percentual. E em relação também ao ticket médio por leito, na Rede Mater Dei, comparando o primeiro trimestre de 20 com o primeiro trimestre de 21, nós passamos de 2,23 milhões de reais para 2,30 milhões de reais como ticket médio por leito na Rede Mater Dei nesse período. Eu vou passar agora a palavra para o nosso CFO em relação com investidores, Rafael Cordeiro, que vai dar um pouco do destaque sobre os números da rede nesse primeiro trimestre de 2021. Bom dia a todos, obrigado, doutor Henrique, pela fala inicial. Estamos muito felizes em compartilhar com vocês o primeiro call de resultados da Rede Mater Dei. Como ele bem colocou, foi um processo árduo, mas muito bem pensado, numa estratégia. Hoje chegamos aonde a gente sempre quis estar para ser competitivo nesse mercado que está em grande mudança, e a Rede Mater Dei quer e vai ser relevante nesse mercado. Então, como foi colocado por ele, nós tivemos a receita, tanto bruta como líquida, recorde para um trimestre. Esse número aumentou 34% em relação ao primeiro trimestre de 2020, alcançando 244,3 milhões na receita bruta e 226,8 na receita líquida. O aumento dessa receita veio da abertura dos leitos. A gente teve um aumento de ticket médio de 3%. O aumento foi fruto dessa abertura de leitos, que a Rede Mater Dei mais uma vez mostrou a sua competência, adaptação para enfrentar desafios. Nós fomos o único hospital que não fechou as portas em Belo Horizonte, na região metropolitana. E isso trouxe para a gente vários novos pacientes que cada vez mais confiam na Rede Mater Dei. E essa história de nunca fechar o nosso pronto-socorro é uma história de 40 anos. Então a gente conseguiu, talvez no momento mais difícil, superar essa dificuldade. Passando para a página 7, vamos falar um pouco dos custos. Apesar da gente ter tido um trimestre de dificuldade na parte de custos, a parte de MatMed aumentou bastante, porque o Brasil inteiro estava atrás dos mesmos equipamentos e dos mesmos materiais médicos que nós aqui em Belo Horizonte. Isso fez com que esse número subisse muito, mas na parte de pessoal a gente conseguiu controlar esses custos de forma muito espartana. Conseguimos manter o nosso indicador, que é um indicador muito importante para a Rede Mater Dei, que é o número de colaboradores por leito. A gente até diminuiu para 5,6, e com isso a gente diluiu os custos dos serviços prestados em relação à receita líquida. Ele era 64,7% em 2020 e passou para 60,8% em 2021. O mesmo raciocínio a gente encontra nas despesas e receitas operacionais, que a gente também teve uma diluição de 19% da receita líquida para 15,7%, uma redução de 3,3 pontos percentuais. A gente teve essa redução mesmo com a aceleração das obras de Salvador e o ramp-up de Betim Contagem. Então a gente conseguiu controlar as despesas, o nosso SG&A, muito baseado nessa disciplina nós de custo também na parte de despesas.
Passando agora para a página 8, na qual a gente destaca o EBIT e o EBIT da Rede Mater Dei de Saúde. O EBIT nosso houve um crescimento de 92% tri contra tri, chegando a 53,3 milhões de reais. E quando a gente avalia o nosso EBITDA, ele aumentou 68% em relação ao primeiro trimestre de 2020, alcançando 62,1%. Percebemos aí um crescimento da nossa margem EBITDA tri contra tri de 27,4%. O trimestre de 2020 ele teve dois impactos importantes. Um é o ramp-up do Hospital de Betim Contagem, que estava no seu primeiro ano de operação, e nós tivemos também a questão do lockdown no primeiro trimestre de 2020, perto lá do dia 10 ao dia 15, teve várias paradas no mundo, e a última quinzena do mês de março de 2020, nós tivemos quedas enormes do nosso nível operacional. Naquele momento a gente estava entendendo o que era o Covid, e aí nós tivemos uma perda de receita significativa que alterou aí, impactou nossa margem de 2020. Para o ano de 2021, já mais preparado para o Covid, menos tendo um hospital com perfil menos cirúrgico e mais de internação, que é característico aí do Covid-19, nós conseguimos alcançar 27,4% de margem EBITDA, mesmo tendo os fluxos separados, atendendo as pessoas, tendo muito consumo de EPIs para toda a equipe do hospital e para os pacientes também. Isso traz dentro da realidade uma perspectiva boa da gente voltar aos níveis históricos para os próximos trimestres do ano de 2021. Passando agora para a página 9 da nossa apresentação, slide 9, chegamos aí no resultado financeiro da Rede Mater Dei de Saúde, que tem uma diferença conceitual do primeiro TRI de 20 para o primeiro TRI de 21, fruto da subida dos imóveis da Rede Mater Dei Saúde para a controladora JSS, com assinatura de contrato de longo prazo, de 30 anos. Então, pelas regras contábeis, na aplicação do IFRS 16, a gente tem em vez de ter uma despesa operacional fruto dos aluguéis, a gente tem na parte de baixo do nosso resultado, depois do EBITDA, uma amortização e também uns juros sobre esse contrato que vira uma dívida no nosso balanço. E aí a gente percebe que o número de juros de arrendamento vai para 10 milhões de reais no trimestre, o que traz uma variação grande do nosso resultado financeiro de 190,8%, praticamente 100% explicado por essa variação. Passando aí para a página 10, a gente tem o nosso lucro líquido e fluxo de caixa. O lucro líquido ele tem dois impactos, né, para ele estar com a margem líquida um pouco mais baixa que a nossa história. Um, porque a operação de Covid ela tem uma rentabilidade um pouco mais baixa, e também pela questão dos imóveis, que a gente tem no primeiro momento os juros maior do que a saída de caixa dos aluguéis. Então isso fez com que a gente tivesse uma margem no trimestre de 11,7%, margem líquida, mas tivemos um crescimento expressivo, tri contra tri, de 72%, passando para 26,5 milhões de lucro líquido no trimestre. Passando para o fluxo de caixa, a gente começou o trimestre com 270,8 milhões de reais, divididos aí entre caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras. O consumo de caixa, dois destaques que a gente tem, a aplicação de recursos para a obra de Salvador. A gente tem quase 30 milhões de reais investidos nesse trimestre para a execução das obras de Salvador. E a gente teve também, neste trimestre, uma redução do nosso endividamento. Nós tivemos uma amortização de quase 15 milhões de reais, o que faz com que a gente tenha uma aplicação em financiamentos, uma redução de 19 milhões. Combinado esses efeitos, o nosso caixa terminou 31 de março com 228 milhões de reais. Este número é antes das entradas dos recursos líquidos do nosso IPO. Nós tivemos a entrada de 1,2 bilhão de reais no caixa da Rede Mater Dei de Saúde, o que nos levou a um caixa de quase 1,5 bilhão de reais no meio de abril. Esses recursos serão aplicados dentro do crescimento da Rede Mater Dei de Saúde, principalmente em aquisições, que a gente continua, depois da finalização do nosso IPO, a gente acelerou bastante o nosso processo de M&A. Nós temos áreas aqui de M&A, de PMI estruturadas
para fazer frente a esse grande desafio que vai ser a aquisição de novos hospitais, acelerando o crescimento inorgânico da rede Mater Dei de saúde. Passando para a página 11, a página de endividamento, a gente mais uma vez apresenta um resultado de dívida líquida próximo de zero, e aí consequentemente a gente não tem alavancagem nenhum de dívida sobre EBITDA, o que também, corroborando esse crescimento que a gente quer fazer para os próximos trimestres, uma possibilidade também de alavancagem via dívida para poder fazer frente às novas aquisições. O cronograma de amortização, hoje a gente tem basicamente duas dívidas que foram para a construção das nossas unidades Contorno, Betim e de Salvador. São empréstimos do BNDES, Banco de Fomento, e do Banco do Nordeste. São dívidas com taxas de juros atraentes e a gente também tem um perfil de dívida bem alongado. O nosso prazo médio de amortização é de 4,3 anos e a gente tem aí mais de um terço com mais de 5 anos e no curto prazo a gente tem 28% dessa dívida. Estamos estudando internamente novas opções de melhoria, dado o mercado ainda está com o mercado de dívida bem aberto, então temos estudado possibilidades de alongamento ou até de troca de dívidas, dependendo das condições, para poder fazer ou uma troca de perfil ou também nos ajudar e auxiliar aí nas aquisições dos novos hospitais. Então terminamos aqui a nossa apresentação de resultados. Eu e o Dr. Henrique estaremos aqui à disposição para perguntas e respostas de vocês. Muito obrigado, bom dia. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Nossa primeira pergunta é de Samuel Alves, do BTG Pactual. Bom dia, doutor Henrique, Rafael, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre o run rate de leitos operacionais. A gente viu que esse trimestre acabou rodando aí com um maior número de leitos operacionais, acima de 600. Queria ouvir-os um pouquinho sobre o que vocês acreditam para o restante do ano. A gente sabe que os leitos estão em maturação e tem todo esse efeito do Covid no meio do caminho. Se vocês acreditam que vai ser necessária uma acomodação aí dos leitos operacionais, rodar talvez um pouco abaixo dos 600 aí no restante do ano de 2021. E a segunda pergunta que deriva dessa é se vocês acreditam que dá para ter mais diluição de despesa com o pessoal, se porventura o percentual de leitos operacionais continuar aumentando. Obrigado. Bom dia, Samuel. Rafael Cordeiro, bom dia a todos. Obrigado aí pela pergunta. Em relação a realmente o crescimento de leitos foi acima da nossa expectativa sem Covid, A gente aumentou, nossa proposta para aumentar 80 leitos esse ano, Como a gente falou muito no nosso roadshow, e a gente aumentou 128 só no trimestre. Claro que, historicamente, na rede, quando a gente tem um aumento muito forte, ela nunca volta para a base inicial, porque a gente ganha muitos pacientes que se tornam cativos da rede Mater Dei. Então, a gente tem uma expectativa de cumprir o que a gente colocou para vocês, a abertura de 80 leitos, e fruto desse aumento rápido é até de superar esse número. Então, a gente ainda não mudou a nossa perspectiva, mas estamos bastante satisfeitos com o que a gente conseguiu operar e a velocidade com que a gente conseguiu abrir esses leitos. Em relação à despesa, acreditamos sim, A gente tem vários impactos ao mesmo tempo acontecendo na rede. Covid traz alguns desses impactos, mas a gente conseguiu controlar principalmente a questão de pessoal, que a abertura nossa é uma abertura complicada de se fazer quando é muito rápido, de se contratar as pessoas. Então, a gente acha que a diluição desses leitos, da receita com a abertura dos leitos, é algo que a gente espera aí para os próximos trimestres. Em relação também à abertura dos leitos, a gente colocou no nosso release, a gente tem 5 novos planos de novas operadoras, que são mais de 85 mil usuários, e a gente acredita que isso vai ajudar bastante, vai suportar esse crescimento desses leitos para os próximos 3 tri aí do ano de 2021.
Obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Valeu. A próxima pergunta é de Emerson Vieira, do Itaú BBA. Bom dia, doutor Henrique, Rafael, tudo bem? Obrigado pelo espaço. A primeira pergunta é um follow-up em cima disso que o Rafael acabou de falar, né? Acho que bem interessante a expansão da base potencial de clientes em 85 mil vidas. E eu queria entender, né, o que vocês já conseguem quantificar em termos de leitos adicionais necessários para suportar essa demanda, né? Tanto por conta do credenciamento, quanto também, imagino, por conta do incremento na base de clientes particulares, né? Então, essa seria uma pergunta. E uma segunda seria em relação a um update, né, com o credenciamento da unidade de Salvador e também em relação ao pipeline de M&A, né? Como as conversas estão evoluindo, se já está em um estágio mais avançado do que a gente tinha comentado lá durante o Roadshow. Então, são essas as perguntas, tá? Obrigado, pessoal. Beleza, Emerson. Eu começo aqui com a primeira, que é a continuação da sua primeira pergunta, continuação da do Samuel. Essa questão o fechamento aí dos dois hospitais, né, que a Apvida e a Intermed que compraram em BH, tem trazido um fluxo para a gente. A atração de alguns médicos de Belo Horizonte que tem tido uma atuação mais firme e mais constante na rede Mater Dei. Então, a gente não quero dar nenhum guidance aqui de nenhum número de abertura. Eu prefiro continuar com aquele número que a gente passou para vocês e ser uma surpresa ao longo do ano de ser mais consistente. Os planos trazem novos credenciamentos, não é instantâneo a chegada de novos pacientes. É aos poucos que ele vai acostumando, saber que teve esse novo credenciamento, ele acostumando com o novo médico. Então, isso é algo que dá um suporte ao longo dos próximos meses para que isso seja sustentável ao longo dos anos. Então, estamos bastante confortáveis com os números que a gente passou, mas não gostaria de trazer nenhum número acima daquilo por enquanto, tá bom? Eu vou passar para o doutor Henrique, que vai falar de Salvador e dos M&A. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos. O Emerson, em relação ao comercial de Salvador, a negociação com as operadoras de plano de saúde, a gente continua com o mesmo planejamento, né? Algumas operadoras, inclusive, já têm visitado as nossas instalações das obras, né, do hospital em Salvador. Algumas já tinham se manifestado há mais tempo já, né, como tendo interesse em credenciar a unidade de Salvador, e nós continuamos nessas negociações, discutindo produtos, discutindo a estratégia de posicionamento na cidade de Salvador. O planejamento continua conforme a gente conversou, né, no Roadshow e também nos Pilot Fishing, né? Não há nenhuma novidade, a não ser que a coisa continua sendo negociada, né, em curso com as principais operadoras que operam lá em Salvador. Em relação aos M&As, a nossa agenda ela se intensificou nas últimas semanas. Nós contratamos já há algum tempo uma boutique de M&A externa, pessoal muito experiente, inclusive na área da saúde, que tem nos assessorado, e temos também internamente um time que tem feito uma análise de diversas cidades, né, e isso tem permitido uma interação oportuna nossa, né, em alguns M&As. Nós estamos com alguns MOUs já assinados em fase de prospecção desses ativos. Então, nós acreditamos que nas próximas semanas e meses, provavelmente, nós vamos conseguir aí começar a cumprir a nossa agenda de M&As. Perfeito, super claro. Doutor Henrique, Rafael, obrigado. Nada, bom dia. A próxima pergunta é de Ricardo Boiati, do Banco Safra. Bom dia, doutor Henrique, bom dia, Rafael, bom dia a todos. Eu queria uma visão da companhia, se for possível, com relação a esse começo aí, metade já de segundo trimestre, né? Se o que vocês estão vendo em termos de perfil de paciente está mudando demais, né? Dado que o pico aí dessa onda de Covid parece ter ficado para trás ali no final de março, né? Então, em termos de leitos ocupados, né, de área média, né, ticket médio,
e rentabilidade desses leitos, se a gente deve esperar alguma mudança relevante aí, né, de um TRI para o outro, né, do segundo TRI comparado com o primeiro TRI. Qualquer ajuda nesse sentido acho que seria bem útil aqui para a gente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né, com relação a parcerias, né, é interessante a expansão aí da parceria com a Vale. A minha pergunta é se se vocês identificam outras oportunidades aí, né, parcerias novas nesse modelo, né, ou parecidas, né, com esse modelo que vocês têm com a Vale. Vocês têm também com a Localiza, uma parceria, se eu não me engano, acho que não sei se é exatamente nesse mesmo modelo, né, mas enfim, se essa pode ser uma oportunidade de negócios interessante para a companhia. Obrigado. Bom dia, Ricardo. Ricardo, o que está acontecendo, na verdade, acho que em muitas cidades grandes do Brasil, aqui em Belo Horizonte não é diferente, em Betim, Contagem também não, é uma gradativa substituição, né, do perfil de internados, que no pico da Covid eram mais pacientes clínicos e pacientes que utilizaram UTI, para retornando à agenda de pacientes cirúrgicos, né? Então, nós já temos observado já na rede Mater Dei um número de cirurgias muito semelhante àquele que nós observamos em épocas onde a questão da Covid não é tão aguda, né? Isso certamente vai fazer com que o nosso índice de ocupação, o perfil dos pacientes e também o ticket médio volte aos padrões que a gente observa em épocas onde a gente tem menos pacientes Covid internados. Em relação às parcerias, né, nós temos procurado intensificar esse trabalho, né, e como a diretoria de novos negócios está ligada ao Rafael Cordeiro, eu vou passar para ele, pode talvez detalhar um pouco mais também essa sua questão. Bom dia, Boiati. Obrigado aí pela pergunta. A gente tem fortalecido bastante essas parcerias, principalmente com empresas de capital aberto e empresas fortes locais que têm trazido boas oportunidades para a gente. A gente permanece forte com a nossa parceria com a Localiza, que a gente tem lá o ambulatório com eles e cada vez a gente tem mais novos serviços. A nossa parceria com a Vale, como a gente destacou, ela aumentou para 20 leitos críticos no Utaca, que também reforçou no momento de maior dificuldade da Covid no Brasil. Nós atendemos esse aumento para a Vale, que foi um buffer espetacular para eles. Então, isso mostra o quanto nós somos um parceiro importante para a Vale. Nós temos aqui duas parcerias, uma com a Araújo, que a gente tem desenvolvido muitos produtos, a gente fez algumas campanhas no pico da Covid, estamos desenvolvendo essas coisas. A gente também tem uma parceria com a Anima, que a gente está iniciando novos cursos de especialização médica e a gente lançou esses cursos essa semana. Agora a gente foi mais uma, como eles chamam de nanodegrees, né, que a gente coloca mais o tema e agora vai reforçar as marcas. Telemedicina também a gente desenvolvemos um time médico que atende alguns pacotes que a gente tem feito com algumas empresas diretamente. Então, esse contato com as empresas está trazendo várias oportunidades para a gente, né? A Araújo é uma rede de drogarias muito forte aqui em BH, região metropolitana, em Minas Gerais, e que é uma sinergia muito grande, que ajuda a gente a ter uma diversificação de serviços, um colaborando com o outro. Voltando aqui para mim, Carlos, eu acho que, na verdade, a pandemia ela foi para nós, da Rede Mater Dei, uma oportunidade para a criação de novos negócios e também a oportunidade de gerar mais capilaridade, atraindo mais pacientes a partir dessas parcerias para as nossas unidades. A gente tem observado um fortalecimento. Algumas coisas, né, da pandemia vieram para ficar, e uma delas certamente foi essa saída da Rede Mater Dei extramuros, né, de tal maneira que a gente possa atender as demandas dos nossos clientes, inclusive fora das nossas unidades, obviamente numa estratégia de atrair pacientes para as nossas unidades.
A próxima pergunta é de Salomão, da Equitas Investimentos. Parabéns pelo resultado e pelo bom disclosure de informações. Poderiam comentar como está a ocupação e o número de leitos operacionais dentre os 3 hospitais? Bom dia, obrigado pela pergunta. A gente tem uma questão muito importante que aconteceu, né? O doutor Henrique destacou essa questão da Covid. O ramp-up de Betim, ele se beneficiou nesse momento da Covid. A aceleração dele está acima do nosso business plan, muito porque a pessoa teve que procurar um hospital e esse começo de saber e ter a referência de uma nova unidade é algo que demanda um pouco de tempo. Com a Covid, o hospital ele tinha capacidade de poder receber os pacientes e esses pacientes estão vindo para a unidade Betim Contagem e estão permanecendo. Então, hoje a gente tem os 3 hospitais com uma taxa de ocupação muito parecida. Nós terminamos com 70% nas 2 unidades de Santo Agostinho e da Contorno, e Betim Contagem já estava acima de 60% de ocupação dos leitos abertos. Então, no ramp-up dele até acima, né? O número de leitos abertos nesse trimestre de Betim Contagem foi acima até do que nós abrimos em Santo Agostinho e Contorno, quando você divide por 2 as 2 unidades. Então, é bastante satisfatório isso e nos dá uma perspectiva boa para os próximos trimestres, da gente ter uma boa rentabilidade para os próximos trimestres, fruto dessa diluição da entrada de Betim Contagem. Tá, Salomão? Não sei se você fez a pergunta pelo chat. Se tiver mais alguma atualização da pergunta, a gente está à disposição. Obrigado. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Henrique Salvador para as considerações finais. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade dessa interação. Eu acho que ela é muito importante, né, porque permite que dúvidas ou até sugestões sejam retiradas, né, no momento dessa conversa, né. Nós estamos muito animados, né, e muito entusiasmados com as perspectivas para a Rede Mater Dei para os próximos períodos, né, e certamente acreditamos, né, que aquilo que nos levou a buscar o IPO vai se consolidando cada vez mais, e a partir de agora realmente a Rede Mater Dei tende a apresentar um crescimento mais acelerado, né, e também apresentar resultados diferenciados. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição aqui se houver também necessidade de alguma interação específica com o nosso RI também. Muito obrigado e bom dia a todos. A teleconferência do Hospital Mater Dei está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.